Olá, bem-vindo ao nosso canal Dedos de Deus. Meu nome é Paulo. Eu sou a Rose e neste momento nós te convidamos a meditar na Bíblia Sagrada. Atos, capítulo 20, versículo do 7 ao 10. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a respeito de um jovem chamado Eutico. Estava sentado sobre uma janela. Paulo, ele passava em Troade, é uma cidade da Turquia, aonde, junto com seus discípulos, dentro de um cenáculo, ele alargou a prática até a meia-noite. Paulo, ele precisava viajar no dia seguinte, mas nesse momento havia luzes no cenáculo, onde existiam muitas luzes no cenáculo. Fala aqui, muitas luzes, estava muito claro. No capítulo 9, a gente vê aqui que, estando um certo mancebo, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo. Nós vamos parar um pouquinho aqui para meditar a respeito disso aqui, né, Rose? Sim. A gente fala a respeito de janela. Janela é um lugar perigoso, né? Muitas Ainda vezes. mais ficar assentado na janela. Exato. É o lugar certo, né? Vamos te falar assim, que o Eutico, ele foi lá para ouvir a palavra. Amém. Então é lugar certo, mas a atitude errada. Verdade, porque a decisão foi dele de ficar sentado na janela. Aonde a mente dele estava? Estava para fora ou estava para dentro? A gente fala assim que hoje, dentro de sentado em cima de uma janela, a janela significa olhar para o lado de fora. A gente fala que olhar para o mundo é olhar para o lado de fora, porque ele estava dando ensinamento. Paulo, né? Ele estava dando ensinamento dentro do cenáculo. Sim. E aquele jovem, ele senta justo no lugar aonde não tem sentido. Verdade, né? ele estava olhando para o lado de fora. Porque o lado de fora, casa, vamos analisar assim, uma janela, a janela foi feita para olhar de dentro para fora. Sim. Quando nós estamos olhando para fora, nós estamos olhando, os nossos olhos brilham, porque nós olhamos para o mundo, olhamos para as coisas que a gente acha que é bom, né? E esse jovem, ele estava sentado nessa janela, sem noção.
do perigo que ele Sem estava noção. correndo. Porque aqui na prática ele fala que tá ao terceiro andar ele estava. Então, poderia cair a qualquer momento. Então vamos lá. Ele perceber o perigo. Como é que nós vamos perceber o perigo, né? Porque é um sinal de morte, Sim. né? Normalmente quando você está num lugar alto, nós não temos noção, porque as pessoas estão perdendo noção do perigo, né? Sentado numa janela, num lugar alto, é propício para quê? Para Para queda. Ou seja, o Espírito Santo está avisando uma vez, avisa a segunda, avisa a terceira, e nós estamos perdendo a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Estão brincando, né? Brincando. Não se santifica, né? Verdade. Então, quem está na janela acha que está tudo normal, né? Verdade. Por quê? Porque já está acostumado a sentar em janela, já está acostumado a sentar em lugar perigoso. Ou seja, está acostumado com o pecado. Verdade. Acha que tudo é normal. E traz para dentro da igreja como um evangelho liberal, né? Mas ninguém dorme num sono profundo de uma hora para outra. Não. Isso vem devagar. Você dá um cochilo, né? Você dá um sono um pouquinho mais pesado e você cai num sono profundo. Verdade. Às vezes a gente até cochila no ônibus, né, Paulo? Dá aquela cochilada. Porque aí você se assusta, pede desculpa. Então, porque assim, o cochilo que é leve, qualquer coisinha você ouve, você acorda, né? Assustado até, mas acorda. Quando você está no ônibus, é esse cochilo que você, né, está mostrando aqui, esse cochilo, ele faz com que nós perdemos já um pouco de noção, né? Já perdeu. Porque quando você está no ônibus, se acontece um negócio desse... Perigoso. E outra, né? Você fica assim, nossa, né? Você olha assim, você fala, puxa vida, tem que pedir desculpa, você olha para todo mundo te olhando, você, né? Tomando esse sono, né? E a gente comenta também a respeito de um sono profundo. Sono profundo, o urso, ele inverna, ele chega a estar 6 meses invernando, dormindo, sem noção. E é propício para um caçador. Se um caçador de urso passar lá, fala, bom, esse tempo aqui é o tempo de ir lá e matar ele. Morte na certa. Né? Mas ali nós analisamos que não foi o discurso de Paulo que fez com que ele dormisse, né? Mas a gente fala assim que é a situação dele, o lugar errado que ele estava, né? E estava desatento, né? Sim. Nós temos que se atentar, né? Mas é interessante aqui porque a gente fala assim que a janela, ela é o problema da nossa vida. Sim. A janela é um problema. Ele poderia ter caído para o lado de dentro, mas por que ele caiu para o lado de fora, né? Então, quando você está na janela, você não tem noção do que pode te acontecer. Você pode cair para o lado de dentro ou para o lado de fora. Verdade. O perigo é maior para o lado de fora, né? Mas Paulo, o que ele faz? Ele para o discurso, né? Naquela hora, ele desce e vai socorrer aquele jovem, né? Ele vai socorrer. Mas tem uma palavra que ela é maravilhosa, né? A gente fala assim, que Deus ele não quer te dar uma mensagem, né? Porque Paulo ali estava dando a mensagem, mas era Deus que estava falando com o povo ali, né? Sim. Então, Deus ele não quer te dar uma mensagem. Você tem que ser a mensagem, né? Ou seja, você é a própria mensagem de Deus. Porque você vai ser a referência. Verdade. Né? Tanto no seu trabalho, nas né? suas na sua atitudes. família, né?
em toda a área, né, em toda a área da sua vida, né? E a gente fala assim que Paulo, aqui no versículo 12, elevaram vivo o mancebo e ficaram não poucos consolados. Paulo, ele abraçou. Tem muitas pessoas que precisam de um abraço. Precisa para do se levantar, nosso abraço, né? Para viver. Verdade. E nós temos que fazer essa parte nossa de abraçar nossos familiares. Sim, porque nós temos... Muitas vezes estão precisando desse abraço. Sim, não só família, mas a gente olha na rua hoje, a gente vê tantas pessoas necessitadas que estão precisando da tua ajuda. E a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é o quê? É colocar aquelas pessoas para cima, né? É levantar aquelas pessoas, fazer igual Paulo fez, né? Um abraço, levantar aquelas pessoas, as pessoas necessitadas. Leva uma palavra de Deus para essas pessoas que estão tristes, depressivas, precisando muitas vezes só de alguém do lado para ouvir. Então, nós falamos que o salário do pecado é a morte. É a morte. É a morte. Em Romanos 6:23, a Rose vai ler para nós, né, Rose? Amém. Pode ler. Nós falamos sobre esse pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, glória Amém. a Deus. Então, nós falamos assim que a morte é o resultado da decisão do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Amém. Então, vamos praticar, vamos fazer algo para o próximo. O próximo, quem que é o próximo? O próximo, quem está do seu lado. Não pode ser seu parente, pode ser seu amigo, pode ser um amigo do trabalho. Verdade. Né? Não importa, mas estenda a mão, abraça ele. E que nesse momento você sinta abraçado nessa mensagem que nós estamos passando para vocês. Amém? Amém. Nós agradecemos por todos aqueles que estão compartilhando essa mensagem. Nosso muito obrigado a todos que têm se inscrito no canal, têm nos ajudado de alguma forma a levar essa palavra a mais pessoas, mais vidas para Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado. Fica com Deus. Amém.